Então, a aula está sendo gravada. Conforme for chegando as pessoas aí, eu vou adicionando, né, e autorizando quem precisar de autorização. Bom, gente, então, nós encerramos a nossa prova, né, hoje às 19 horas, tá legal? Eu tive 11 respostas, né, salvo engano, e aí deixa eu ver quantos alunos a turma tem aqui. Deixa eu ver no AVA. Tá? Tá no AVA. Tá? Bom, outra coisa aí, para quem não me entregou os trabalhos ainda, e vocês podem passar para o restante da turma, caso vocês conheçam, né? Que até o dia, na verdade, até o dia 4, eu vou aceitar os trabalhos. Tá? Até o dia 4, se mandar, dependendo do horário que mandar cedo, eu ainda aceito os trabalhos. Depois disso, não vou poder aceitar. Coisa, gente, talvez a minha internet ela corte um pouquinho hoje. Se caso cortar e a aula ficar muito ruim, tá? Porque realmente está muito instável a minha internet hoje. Se a aula ficar muito ruim, eu vou gravar essa aula novamente, tá? Para vocês e deixo disponibilizado no AVA. Então, vocês vão me dizendo aí se a gravação estiver muito ruim, tá? Caso tenha realmente impossível de ter a aula, aí eu gravo essa aula, a gente talvez marque um horário, quem puder assistir na quarta-feira, a gente faz essa aula novamente. Quem não puder assistir, eu deixo gravado no AVA. Então, a turma tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, acho que foram 11 respostas que eu tive. 8, se eu não me engano, disciplina. Então, tá um número razoável aí de provas entregues. Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje, tá? Hoje a gente vai tratar aí, começar os aspectos construtivos, tá legal? Deixa eu colocar a minha altura aqui embaixo. Ok. Então a gente vai falar sobre começar a etapa, né? Sobre. Opa, tá de cabeça para baixo. A etapa sobre métodos construtivos. Tá? Ou seja, a partir de hoje, a gente vai começar a
Bom, gente, como eu falei para vocês aí, realmente a conexão caiu, né? Então, vou tentar. Se realmente ela cai, se ela ficar caindo toda hora, eu vou ter que inserir a internet aqui na minha região, está realmente muito ruim. Então, correu tudo bem, não teve nenhuma queda, mas hoje, de fato, realmente não está ajudando. Bom, então eu vou voltar. Se caso cair novamente, aí eu tento mais uma vez. Se eu não conseguir, aí realmente. Beleza. Então, nós falamos sobre na primeira parte, né? Na primeira parte da matéria. Novamente aí caiu. Ok, gente. Então, vou tentar aqui mais uma vez. Realmente, se ficar muito ruim, tá? Bom, o que é sondagem, né? A gente vai falar aqui daqui a pouco, mas a sondagem, ela é o reconhecimento. Bom, gente, tá? A minha internet realmente está caindo toda hora. Hoje realmente não vai ter condições de eu lecionar essa aula, tá? Deixa eu tentar aqui pela uma última vez, se vai. Bom, então, como eu estava falando, o sondagem do solo é o reconhecimento do solo. Ok? Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a sondagem, né? Mas, só para vocês ficarem cientes, o reconhecimento do solo, né, o que tem esse reconhecimento do solo antes do projeto arquitetônico, para a gente poder planejar o projeto, né? Planejar o projeto. Tá legal? Bom, e o SPT, né? Sondagem do solo, ela faz, né? Que ela fica nível de água, beleza? Então, essas informações elas são imprescindíveis aos calculistas de solos, ou seja, aqueles que dimensionam as fundações, ok? Pois é a partir desse conhecimento, juntamente com os valores das cargas de edificação, que é o engenheiro estrutural, né, que passa, que
o calculista de fundações vai dimensionar as fundações e as técnicas a serem empregadas, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá legal? Bom, muita gente quer fazer projeto sem sondagem, né? Ou seja, sem o reconhecimento do solo. Isso aqui não pode, tá? É uma prática muito comum no mercado, as pessoas querem fazer para economizar dinheiro, para economizar tempo, né? Mas a gente não pode fazer projeto sem sondagem, tá? Uma coisa assim, vocês como engenheiros, vocês precisam colocar isso aqui em prática, tá? E falar para o cliente, olha, sem sondagem não tem como fazer o projeto. Tá legal? Bom, uma técnica empregada é a sondagem a trado, né? O que é a sondagem a trado, né? Ela é usada para retirar amostras do solo, reconhecer as camadas que compõem o terreno e identifica a profundidade do lençol freático. Tá legal? O trado é um equipamento de seção circular com lâminas cortantes, podendo ser espiralado, helicoidal, né? Fazendo tipo uma hélicezinha assim, ou convexo, um trado concha. Ele é mais ou menos assim. Algo parecido com isso aqui. Uma cordinha. Tá? Então, trata-se de uma técnica barata, de elevada produtividade, com mão de obra pouco especializada. Contudo, ele não fornece a resistência do solo. Tá legal? Então, para que serve essa sondagem a trado? Ela só serve para caracterizar o solo. Ou seja, indicar as camadas. Só para dizer, olha, na primeiro metro eu tenho areia. Vocês vão aprender isso aqui melhor em mecânica dos solos, tá? Primeiro metro aqui eu tenho areia. Aí aqui no segundo metro eu tenho argila. E aí vai descendo e ele vai caracterizando o solo. Tá legal? Bom, então a sondagem a trado ela é feita para reconhecer e identificar as camadas do terreno, né? E identificar também a profundidade do lençol freático, ok? Bom, o que acontece? Outra metodologia empregada para se obter o índice de resistência do solo é a sondagem a percussão. Essa aqui sim é a mais conhecida, né? É o nosso famoso SPT. Tá legal? SPT. O que ele faz, né? Por meio de golpeamento do solo, utilizando um peso sobre cilindro, né? Ele caracteriza o solo e mede ainda a resistência dele, ou seja, é um ensaio que todo projeto tem que ter. Ok, gente? Então, o SPT aí realmente é o melhor ensaio para verificar o... Melhor não, existem vários ensaios para verificar o solo, né? Mas é o mais comum, né? Utilizado. Como é que ele funciona, né? Ele é aparelhado principalmente por uma torre com uma roldana, mais cilíndrica, um amostrador padrão e um martelo para sua cravação, né? Então, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês sobre o SPT funcionando, tá? Mas essa aqui é a haste e esse aqui é o barrilhete e é aqui que vem retirando as camadas de solo, tá? Então, a perfuração, ela é realizada até onde? É infinito? Não. É até se alcançar a cota solicitada pelo projetista. Então, às vezes, o projetista quer, eu quero saber a resistência do solo até 15 metros. Não, eu quero ir no máximo que a haste consegue chegar. Tá bom? E o que ele faz? Ele, a cada metro, ele vai medindo a resistência do solo e recolhe, né, as amostras do solo. Ok? Bom, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Como é que funciona um SPT. Vamos lá. Engraçado, não estava compartilhando. Vamos lá.
Tá? Estou vendo o vídeo aqui, gente. Passando os comerciais. Já mostro para vocês. Vou compartilhar aqui. Beleza. Então tá aí. O começo do SPT, né? Então o pessoal preparando. Aí aqui os estagiários aí filmando, com certeza, não é engenheiro. O engenheiro não vai filmar isso. Você com certeza é... Então, ó, o tripé, o motor, tá? E é essa haste com esse barrilhete aqui que vai retirando o solo, tá? Essa água, para que serve a água? A água, ela serve duas funções, né? Primeiro, se tiver água no lençol freático, ela vai sair, né? Mas, se não, às vezes a camada do solo está seca e a gente precisa umidificar, né? Para você poder fazer a penetração. Claro, toda essa questão de água, tal, tudo isso é regulado pela norma que faz a norma de sondagem, tá legal? Então, essa acha que ele vai manipulando ela, né? Beleza? E aí, ó, é o martelo, tá? Que vai, ó, essa é a parte mais legal. Ele vai cravando. Ó, ele vai cravando e ele vai medindo, porque, como mostrei lá para vocês, tem que ter o golpe, tem que penetrar 45 centímetros, tá legal? Depois ele retira uma amostra do solo, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona uma sondagem. Ok? Aqui. Acho que não está compartilhando. Beleza. Então, aqui está um relatório de sondagem, tá? Bom, esse relatório de sondagem, o que ele mostra? Cada tracinho desse aqui, ó, representa 1 metro no solo, ok? Cada tracinho desse aqui representa 1 metro no solo. E aqui é o número de golpes, tá? Ou seja, quantos golpes que ele precisou para descer o martelo, né? Por 1 metro. Aí tem o número de golpes para cada 45 centímetros e a questão lá que é vista na norma. Tá legal? Bom, a partir daqui, esse valor, isso nós chamamos de NSPT, tá? É o número de golpes que a gente teve que dar para cravar o barrilhete no solo, ok? E aí, a partir desse número aqui, a gente acha a tensão admissível do terreno, tá? Então, isso aqui vocês vão estudar na disciplina de fundações, quando vocês chegarem lá, tá bom? Claro, aí existem diversas fórmulas de correlação entre a camada do terreno, né, e quanto de tensão admissível que o solo tem. O mais comum é o seguinte, que a tensão admissível do solo em quilograma-força por centímetro quadrado é dada por NSPT dividido por 5. Geralmente isso aqui é utilizado para pré-dimensionamento de sapatas, tá? Chegar lá em fundações, vocês vão aprender isso. E vejam que o SPT, ó, ele dá aqui, ó, de 0 até 11 metros, eu tinha um silt argiloso, tá legal? Rijo a duro. Aí, de 11 a 14 metros, ainda continuo tendo o silt argiloso, só que não é rijo, né? Ele é só duro. E aqui, por que ele não vai mais do que 14? Porque isso aqui ele está impenetrável ao trado. Ou seja, a partir daqui, o SPT não consegue mais furar a camada. Então, basicamente, aqui é um solo muito mais firme, podendo ser uma rocha, ou podendo ser um solo bem firme mesmo. Ok? Beleza, gente. Na verdade, onde que a gente precisa saber quantos furos de sondagem precisamos fazer?
define é essa norma aqui, ó, a 8.036/83. Programação de sondagem e simples reconhecimento dos solos para fundações. Tá legal? O que ela diz? Dessas fundações até 1.200 metros quadrados. Ao CCD 1.200 metros quadrados, eu faço um furo a cada 400 metros. Contudo, o mínimo a ser obedecido é 2 furos para edificações até 200 metros e 3 entre 200 e 400 metros quadrados. Bom, então, um exemplo. Exemplo 1. Se eu tiver uma edificação de 350 metros quadrados, ele está me dizendo o seguinte: eu tenho que fazer um furo a cada 200 metros quadrados. Tá legal? Então, 200 metros quadrados, eu fiz um furo. Sobrou 150 metros quadrados. Tá? Só que ele me diz o seguinte, beleza, então eu só poderia fazer aqui um furo. Beleza, porque sobrou 150, ok, sobrou, né? Só que ele diz o seguinte, deve ser obedecido o mínimo de 2 furos para edificações de até 200 metros quadrados. Ou seja, mesmo eu não precisando aqui, eu preciso fazer mais um furo. Ou seja, na edificação de 350 metros quadrados, eu preciso fazer 2 furos. Só que ainda tem uma outra regra, né? Que se eu tiver uma edificação entre 200 e 400 metros quadrados, eu preciso fazer 3 furos no mínimo. Ou seja, uma edificação de 350 metros quadrados precisa ter 3 furos. Tá? Pela regra, a gente só precisaria fazer um, certo? Só que 2 furos para edificação até 200 metros quadrados e 3 entre 200 e 400 metros quadrados. O exemplo 2 é o seguinte, aí uma edificação maior, né? De 1.000 metros quadrados. Quantos furos eu preciso? É um furo a cada 200, né? Então, 200, um furo, mais outros 200, mais 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 um furo. Muito dessas continhas ainda na vida profissional de vocês. Ok, gente? Beleza. Deixa eu dar água aqui. As características do solo que resiste a carregamento há 2 tipos de fundação, as rasas e as profundas, né? Então, que tensões são essas, né? Então, imagina vocês aqui um pilar. Opa. Tem sem querer. Uma sapata. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Para quem não sabe o que é sapata. Tem uma carga, sei lá, de 300 kN que vem da estrutura, tá? Dependendo de quanto o solo ele aguenta, eu vou verificar se eu realmente vou colocar uma sapata ou se eu vou colocar uma estaca. Depende da tensão admissível do solo, ok? Então, existem 2 tipos de fundação, as rasas e as profundas. Então, o primeiro tipo, normalmente aplicado a construções menores, normalmente, tá, gente? Porque tem edificações grandes que são construídas com sapatos, tá? Depende da resistência do solo. Tais como o caso de outras edificações menor porte, desde que o solo apresente resistência esperada na cota de assentamento desses elementos. Isso aqui, pessoal, cota de assentamento é essa cota aqui, ó, onde os elementos estruturais, né, vão se assentar. Tá legal? Deve-se levar em consideração também a porosidade do solo e, principalmente, o nível do lençol freático. Tá legal?
Nas outras circunstâncias, edificações maiores, né, com a carga bem menor de solo, a tensão admissível de solo, a gente utiliza as fundações profundas, tá? Quem baseia projeto de fundações é essa norma aqui, a 6122, já está desatualizado isso aqui, 6122 de 2019. Já saiu aí uma nova norma de fundações. Beleza, gente? Então, já saiu aí. Tá? Bom, então, o que são fundações diretas, né? Fundações rasas? Sapatas, blocos, radier e vigas de fundação. Vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouquinho. Então, os blocos são elementos concretos que trabalham principalmente sobre compressão e possuem rigidez elevada. Esse bloco aqui, gente, é aquele bloco simples de concreto, tá? Aqui, bloco simples de concreto. Ele não é armado. Ou seja, de novo, apertei o botãozinho da caneta, desculpa, gente. Ele não é armado. Ou seja, não possui aço. Não possui aço dentro dele. Tá legal? Ele é capaz de resistir à pressão de tração sem necessidade de armadura. Isso aqui é para casos assim, muito particulares, tá, gente? Com cargas muito pequenas. As sapatas, né? Que é esse aqui, ó. Tá legal? Os blocos, né, são projetados para suportarem flexão. Tá legal? Então, isso aqui, gente, isso que é sapata, tá legal? Eu vejo muita gente chamando esses bloquinhos aqui de sapata e isso de radier. Gente, isso não é radier, tá legal? Isso aqui é sapata. E aqueles bloquinhos é bloco, tá legal? Agora, radier é esse elemento aqui, tá legal? Radier é uma laje de fundação. Laje de fundação. Tá vendo? É uma laje, ela tem uma armação, foi feita aqui bonitinho, né? A forma, né, em volta dela e tal, e armado concretário. Isso é o radier. Tá? Então, muita gente chama isso aqui de radier. Não é. Isso é sapata. Radier é esse elemento aqui, tá? O radier, ele é uma laje armada com aço, é uma laje de concreto armado, tá legal? Em que a execução das sapatas seriam onerosas, tá legal? Ou seja, eu precisaria de sapatas muito grandes para receber edificação. Poxa, se eu preciso da sapata muito grande, por que eu não faço a laje logo completa? Fica mais barato, tá legal? E aí a minha estrutura ela tá legal? Equipamentos específicos, tá legal? Geralmente fica às esperas que aí você depois faz a tua edificação, tá legal? Ok, então daqui para cima são as minhas fundações rasas, tá legal? Em que elas são simples e o radier, tá legal? Agora as fundações profundas, cuja definição, né, da norma é o seguinte: baseia-se na transferência de carga e na profundidade. Sendo assim, a norma afirma que esse tipo de estrutura pode resistir às cargas pela base e pela superfície lateral, tá? Então, basicamente, aqui está o meu terreno. Se eu tiver uma estaca, opa, vou abandonar esse Show. Né? Aqui eu vou ter resistência de ponta e resistência lateral, tá legal? Então, por isso que eu tenho a fundação profunda. Porque além da ponta, que é a resistência, né? Ponta, eu tenho ainda a resistência lateral, tá? Essa resistência lateral aqui que me ajuda. É por isso que eu tenho estacas muito longas, tá legal?
Além disso, são incluídos os tubulões, vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é para quem não sabe. Tá legal? As estacas, elas podem ser escavadas, moldadas no próprio furo ou cravadas, tá legal? Então, as estacas podem ser escavadas, moldadas em loco ou cravadas, tá legal? Então, um desses três aqui. Beleza? Vamos ver um pouquinho sobre cada um. As estacas cravadas em solos poucos compactos têm a capacidade de aumentar a compacidade, reduzindo o índice de vazios, que pode ser positivo, que tende a diminuir o recalque de fundação. Para quem não sabe, tá? O recalque é o movimento que as fundações fazem quando se deformam. Ou melhor, quando o solo se deforma. Então, deixa eu apagar aqui. Quando o solo se deforma. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma sapata, e aqui está o topo do meu terreno. Apliquei uma determinada carga aqui, e aí, por algum motivo, o meu solo se deformou e a minha sapata deslocou, né, algum tanto aqui. Tá? Esse deslocamento nós chamamos de recalque. Ok? Bom, por outro lado, se o solo for muito compacto, a cravação do elemento pode induzir deslocamento no solo e comprometer outras estacas já executadas, né? É o efeito de grupo. Tá legal? Então, o que é a cravação, né? A cravação ela é realizada por meio de bate-estacas, tá? É o clássico, né, das estacas. Está aqui uma figura do lado, tá certo? Em que a gente eleva ao longo de uma torre, por meio de um guincho, é solto a determinada altura, e vai batendo, vai batendo. Esse impacto força a estaca a entrar no terreno, né? Na cabeça da estaca deve ser posicionada a proteção, porque senão eu vou quebrar a estaca. Tá? A estaca escavada, ela causa um alívio no solo, tá legal? Nessa situação, não é recomendado que a retirada de terra siga a concretagem, a fim de evitar que o tempo fique muito tempo não preenchido e o que vai acontecer? Né? O solo vai acabar fazendo isso aqui. Ó. Escavei, deixei lá por muito tempo, vai fechar. Tá? É claro, tem algumas técnicas para isso aqui não fechar, que, por exemplo, nós chamamos de adição de lama bentonítica, etc. Tá? Em geral, nas estacas escavadas, conforme você vai escavando, tá? Dependendo da técnica, ao você retirar a sua escavatriz, ela já vem com o concreto entrando. É esse caso aqui, ó. É a estaca hélice contínua, por exemplo. Ó, ele tem uma escavatriz que é uma hélice, ele vai cavando, e se vocês verem aqui tem um tubinho, né? Esse tubo ele vai injetando concreto, ok? Bom, então esses aqui são os principais tipos, né? Estaca cravada, escavada e amoldada no local, né? Bom, então vamos abordar agora alguns tipos de fundação e seus processos de execução. Então não vou ser muito prolixo, né? Mas eu preciso apresentar esses tipos aqui de fundação. Então as estacas de madeira, né? É um tipo importante de estaca. Elas são vestidas através de troncos de árvore preparadas para cravação. Ou seja, as estacas de madeira são cravadas. Tá legal? No Brasil, é comum que sejam utilizadas em obras provisórias, pois seu uso definitivo demanda um tratamento para sua preservação no subsolo. Tá legal? Então, para eu utilizar isso aqui para obras permanentes, eu preciso fazer o tratamento da madeira. Sem isso, eu não vou poder utilizar
né, para obras definitivas, tá legal? Então, para que seja preservada, são utilizados sais de zinco, cobre, mercúrio, também tem os outros. Qual é uma dificuldade para utilizar estacas de madeira, né? É que para ser durável, ela precisa ficar submersa, porque a alternância de momento seco com momento úmido destrói a madeira, tá? Por conta da higroscopia. Vocês vão aprender isso em estrutura de madeira, quando vocês chegarem lá na frente. Tá? Então, por conta da higroscopia, né, a característica da madeira de absorver umidade, quando seca, ela retrai. Quando fica úmido, ela expande. Isso vai acabando com a madeira. Então, o ideal é que elas fiquem submersas. Onde a gente utiliza estacas de madeira muito? Né? Em ambientes marítimos, em que a gente faz o deck mais as fundações de madeira. Tá legal? Você tem muita mais durabilidade. Tá ok, gente? Tá? Como é que eu faço o dimensionamento de estaca de madeira? Bom, a estaca em si, o comportamento geotécnico dele, vocês vão aprender em fundações. Tá? Mas o dimensionamento estrutural, vocês vão aprender em estruturas de madeira. Beleza? Que é comigo, eu dou essa matéria. Ok? Bom, um outro tipo de estaca cravada, bastante utilizado no mercado, é a estaca metálica, conforme está aqui na figura. Tá legal? Ela é encontrada em forma de perfil, tubo ou até mesmo trilhos, ou seja, também se utiliza o perfil de trilho, né? O mesmo perfil que a gente utiliza para trilho mesmo, trilho de trem, pode ser utilizado para estaca. Tá? Então, ela é fabricada em diversas seções transversais e apresenta facilidade. Né? Por quê? Para ser cortada e emendada por solda. Tá? Né? Como o da Gerdau, por exemplo. Os mais comuns, né? Assumindo. Ok? Bom, o dimensionamento geotécnico, ele é feito nas disciplinas de fundações, né? E o dimensionamento estrutural é visto na disciplina de estrutura metálica, que é junto com madeira que sou eu que dou. Tá legal? Bom, ela tem um peso relativamente baixo, se comparado à sua elevada resistência à compressão, tração e principalmente à flexão. Então, quando eu tenho fundações com momentos fletores muito altos, tá? A estaca metálica ela é indicada. Tá? Ela não é afetada pela corrosão, tá? Desde que esteja em contato com o solo natural. Tá legal? Ou seja, faço o tratamento, é claro, preciso fazer um tratamento anticorrosivo, né? Tratamento anticorrosivo. E cravo minha estaca metálica. Tá legal? Se ela ficar enterrada, não vou ter problema de proteção. Agora, se ambiente marítimo ou outro ambiente muito agressivo, aí demanda diversas medidas de proteção, porque senão a estaca vai se esgotar muito rapidamente. Ok? Tem alguém querendo entrar aqui? Não. Mais um sistema de estaca cravada, né, é a pré-moldada de concreto armado. Tá? Essa é a mais tradicional de todas, muito, muito utilizada mesmo. Tá? Ela pode ser encontrada em seção circular, retângulo ou poligonal. Tá legal? Então, essas estacas se adaptam bem às alternâncias entre molhagem e secagem, ou seja, ela tem uma vantagem ante a estaca de madeira e trabalha bem em ambiente agressivo, tem vantagem em relação à estaca metálica. Tá legal? Ou seja, essa é uma estaca muito, mas muito utilizada mesmo, principalmente porque ela é barata. Tá? Ela também é adequada a terrenos moles e colapsíveis, tá bom? Além disso, tem se empregado no mercado o concreto protendido para a fabricação das peças. Lá na disciplina concreto armado, vocês vão entender melhor o que é o comportamento de um concreto protendido. Beleza? O que vocês precisam saber é o seguinte: o concreto protendido ele tem uma elevada resistência à compressão, uma elevada resistência à flexão. Tá legal? Além disso, ele tem um ótimo controle de fissuração, que torna a estaca pré-moldada de concreto armado uma excelente opção, né, para
a fundação. Lembrando, gente, que o tipo de fundação não é assim, eu quero escolher esse e acabou porque é mais barato. Não, o tipo de fundação, ele depende do solo. É por isso que a gente fez lá o SCT, né? Voltando aqui. Faz aqui o SCT. Justamente para quê? Para a gente saber aqui qual é a resistência do solo. Eu fiz noção, né? Esse solo aqui, a não ser que fosse um prédio muito alto, com a carga muito alta, que facilmente teria uma sapata, tá? Mais ou menos 1 metro, um metro aqui já teria uma sapata. Esse solo aqui é muito bom mesmo. A única coisa que eu preciso me preocupar aqui é com o recalque, ou seja, com o afundamento do solo. Mas aqui a minha experiência, né, mostra que esse solo é muito bom mesmo. Aquela sondagem, tá bom? Então a gente já estaca cravada, né? Metálica, madeira e de concreto. Tá? Agora a gente vai ver os elementos de fundação profunda moldados, né? Concretados em loco. Tá? O que são esses elementos concretados em loco? São elementos que a gente concreta ele no local. Ou seja, ao invés de eu pegar a estaca já concretada, eu concreto ela no local, tá? Bom, então algumas das estacas podem assentar abaixo do nível da água, alcançar elevadas resistências e são indicadas para solos muito duros ou rochas, após a escavação com equipamentos. Por que solos muito duros? Porque se eu cravar uma estaca metálica, madeira concreta, elas vão quebrar. Claro que a de metálica não vai quebrar, né? Mas ela vai ter muita deformação, eu não vou conseguir cravar. Então, por isso, eu perfuro o solo primeiro, depois eu venho com a armadura e depois eu venho jogando concreto em cima. Tá legal? Então, um desses exemplos, né? E outra coisa, né? A qualidade do concreto ela não é garantida. Por quê? Porque uma coisa é você fazer uma pré-moldada, em que você tem todo o controle tecnológico do concreto numa fábrica. Outra coisa é numa obra, né? Numa obra, num pilar, já é difícil garantir a qualidade do concreto. O controle tecnológico de um pilar, por exemplo, é difícil. Você imagina numa estaca, né? Bom, é a desvantagem dela. A primeira dela é a estaca Strauss, né? Que é a estaca simples. O que eu preciso, tá certo? Eu preciso de um tripé, de uma sonda para furar, né? Depois que eu furo, eu começo a concretar. Depois, um pouquinho lá no fundo, né? Obviamente, só para assentar a armadura. Depois eu coloco a minha grade de armação. Depois eu venho com o meu concreto e está aqui a minha estaca pronta, tá? Essa é a estaca Strauss. Só que esse tipo de estaca não é aconselhável ser feita abaixo do nível d'água. Ou seja, se o meu nível d'água estiver aqui, o meu lençol freático, né, estiver aqui, por exemplo, essa estaca aqui já não pode ser feita. Por quê? Porque quando eu tirar isso aqui, a tendência disso aqui é fechar o furo, né? Então, por isso que eu não posso fazer uma estaca Strauss abaixo do nível da água. Um outro tipo de estaca semelhante à anterior é a estaca do tipo Frank, que o que a gente faz, né? Crava-se um tubo, né? Nele é inserido a mistura de areia e brita, tá legal? Em que ela é socada por um martelo, até 4 toneladas, comprimindo também o solo, formando uma bucha na ponta da estaca. Isso aqui, ó. Brita e areia, tá? Brita e areia aqui, e a gente vai socando. Vai chegar um determinado momento que ela vai ficar com uma basezinha alargada, né? Que a gente chama de base alargada. Tá legal? Quando eu chegar na cota desejada em projeto, tá? É retirado o tubo, ok? É inserida a armadura, retirado o tubo e concretado. Uma técnica um pouco parecida com a anterior. A diferença é que aqui eu não uso tubo, tá? Aqui eu vou direto no solo. Aqui eu tenho que usar um tubo em volta da estaca. Tá legal? E um outro tipo de estaca também cravada, né, é a estaca raiz. Tá legal? E o que acontece? A gente vai cravando ela
E aí, por pressão, a concretagem ela vai ser feita por pressão e depois que eu insiro a armadura. Tá? A estaca raiz ela é feita para terrenos em que não haja espaço para manobras ou grandes equipamentos. Opa, a canetinha aqui me matou. Tá legal? Então, não há espaço para manobras ou para grandes equipamentos. E a armação ela é inserida depois que eu concreto. Beleza? Bom, um tipo de estaca, aqui essa estaca ela é escavada, é a estaca hélice contínua, tá? É aquela que eu mostrei lá no começo. O que vai acontecer? Eu venho com uma hélice, com uma pá, e vou furando. Conforme eu for retirando essa hélice, o concreto ele vem aqui no meio e vai sendo jogado lá embaixo. Então eu vou tirando a estaca e o concreto vai entrando, né, na estaca. E a armadura? A armadura é inserida depois. Tá legal? Ou seja, a minha armadura na estaca hélice contínua é inserida depois. Então, eu venho com um trato, né, helicoidal, venho furando, ok. Cheguei lá embaixo na hora de tirar, cheguei na minha cota, né? A cota da estaca. Cheguei na cota da estaca, eu vou retirando o trado helicoidal, vou concretando e depois eu coloco a armadura. Tá legal? Então, esses aí são os tipos de estaca escavada, tá? Aqui é escavada, 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 né? Ó, essas aqui são escavadas, opa, cravada, cravada e cravada. Escavada, moldada em bloco, escavada, escavada, moldada em bloco. Beleza? E por fim, eu tenho o tubulão, tá legal? O que é o tubulão? Trata-se de um elemento de fundação executado com a descida de um operário, tá? Que retira a terra até a cota de assentamento onde o diâmetro é largado. Aqui, gente, cabe uma pessoa aqui dentro, tá? Desenho de uma pessoa legal, né? Ficou bonito. No tubulão cabe uma pessoa aqui dentro, tá? São extremamente perigosos esse tipo de fundação. É muito perigoso de executar, tá legal? Por quê? Porque em alguns casos isso é feito por ar comprimido, principalmente quando eu faço isso aqui é muito comum, né? Muito comum em pontes. Tá legal? Então a pessoa entrava lá dentro mesmo. E aí muita gente não existe proteção das laterais e por não apresentar risco de desmoronar. Caso exista esse risco, utilize a proteção como encabeçamento metálico. Então entra aqui, né, um tubo metálico, tá legal? E outra situação é a presença de água no interior do furo, que exige que ele seja escavado com proteção externa, garantindo seu isolamento e mantendo o ar comprimido, tá? Agora, isso aqui oferece muito risco ao funcionário. E nem sempre vale a pena, porque é muito dispendioso isso aqui. É quando realmente não tem como fazer outro tipo de fundação. Tá legal? Então, por fim, né, os tipos de fundações superficiais são as fundações diretas e o radia, né? As fundações diretas são as sapatas e os blocos. Lembrando, isso é sapata. Muita gente chama isso aqui de radier, não é. Radier, como eu mostrei, é uma laje de fundação. Beleza? Então, nós temos as estacas pré-moldadas e as moldadas em loco. Madeira, aço concreto e as estacas Strauss, franca escavada
e os tubulões, tá? Então, essas estacas aqui, elas são cravadas, tá? Estacas cravadas, e essas aqui são as estacas escavadas, tá legal? As escavadas e as cravadas, ok? E o tubulão, né, ele não é exatamente uma estaca, né? É um elemento de fundação à parte. Então, essas aqui são estacas. E aqui o tubulão, é uma fundação profunda. Ok, gente? Bom, então, o que eu vou querer para a próxima aula, né? Para trabalho, né? O nosso tradicional trabalho é valendo 500 pontos. Então, hoje a participação da aula foi muito baixa, né? Como eu já tinha falado para vocês, não seria visto de prova, seria a aula mesmo, tá? Porque a nossa prova ela é só múltipla escolha, não tem por que ter vista, tá? Eu vou lançar a nota assim que possível, a partir de amanhã eu já começo a lançar as notas, né? Já recebi todas as avaliações agora, então amanhã eu já faço o lançamento das notas. Próxima aula, enviar. O exercício tem duas partes, né? Primeira parte, enviar os exercícios resolvidos do livro texto, unidade 3, seção 1, tá legal? Então, enviar esses exercícios resolvidos. Então, vocês vão ter que me explicar por que das questões, porque são múltipla escolha, mas vocês têm que explicar. É essa porque tal, tal e tal. Segunda parte, eu quero um relatório com os principais tipos de fundações profundas existentes. Então, pode ser essas mesmas fundações que eu mostrei para vocês aqui hoje, tá? Sem problema nenhum. Só que eu preciso das principais aplicações e memorial fotográfico, tá? Então, eu preciso de ao menos 2 fotos por tipo de fundação. Então, aqui vai ser um relatório mesmo, completo, para vocês começarem a aprender a fazer relatório, tá? E a primeira parte do exercício, os exercícios resolvidos do livro texto, unidade 3, seção 1. Para quem que vocês vão enviar? Para o meu e-mail de projetos, tá? O e-mail que eu recebo trabalhos acadêmicos. projetosigorleite@gmail.com. Eu vou deixar isso aqui no AVA. Repassem para os seus colegas, tá? Digam que eu estou fazendo um trabalho 500 pontos já para a próxima semana, tá legal? Já avisando aí a nossa B2. Ok, gente? Então, ainda deu para gente ter a aula, né? Deu umas travadinhas aí no meio do caminho, mas acho que na medida do possível conseguimos. Então o vídeo está gravado. Se alguma parte não gravou, né, por algum motivo da minha internet ter caído, ter ficado instável, se prejudicar alguma parte, eu faço uma parte especial, né? Tipo um adendo do vídeo só para complementar a parte que travou. Tá beleza, gente? Então, agradecer a presença de vocês aí hoje, tá? Muito obrigado pela presença, só 3, né? Mas muito bom vocês estarem presentes, ok? Semana que vem a gente vai entrar na elaboração da parte da estrutura. Então, hoje a gente falou das fundações, amanhã, semana que vem, parte da estrutura, tá legal? E por fim, em princípio, né? Semana que vem, em princípio, tá, gente? A gente depende do governador do estado. Semana que vem seria a nossa última aula ao vivo, né? Dia 11 a gente já voltaria presencialmente na unidade. Mas depende aí das autoridades poderem liberar a gente para a gente voltar. Tá legal? Qualquer coisa, qualquer novidade, eu vou ser o primeiro aí como coordenador do curso a avisar vocês. Beleza, gente? Então, um abraço aí a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus e quem puder, fique em casa. Valeu? Um abraço, gente. Boa noite, professor. Valeu. Falou. Valeu. Vou deixar a aula lá depois, tá? Para vocês assistirem. Se alguma parte se perdeu aí, eu vou fazer um vídeo complementar depois. Ok? Valeu, gente. Boa noite. Travou algumas partes. Eu vi que travou algumas partes, tá? Eu vou complementar lá para vocês depois, ok? Beleza, professor. Falou, Passem valeu, para os outros sobre o trabalho, tá? Valeu. Passem para os outros sobre o trabalho, que Falou, tem que ser feito para a semana que vem. Falou. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tá bom. Falou, tchau.